variáveis ou VAR. Bem-vindo, seja muito bem-vindo à vitrine do relatório. Neste programa eu entrego os principais atalhos para que você tenha 10 relatórios em 30 segundos. E neste episódio nós vamos falar de variáveis. Como você vai se tornar um desenvolvedor ainda melhor se você utilizar variáveis. Nós vamos entender o porquê disso nesse episódio. Você vai entender situações, por exemplo, como você pode utilizar através das variáveis em suas medidas. Medidas são os cálculos que você realiza, né, para entender os números do negócio. Então, nós vamos entender o porquê como você vai utilizar variáveis para mapear erros, por exemplo. Quando você realiza lá um cálculo e comete algum erro, por que utilizando variáveis isso se torna mais fácil de mapear onde está esse erro? Vamos entender por que variável torna o seu relatório ainda mais performático, ou seja, a performance do relatório é melhor. Vamos entender qual a função da variável. Vamos por partes aqui, então, entender isso que a gente vai fazer. Vamos ter também clareza da diferença do cálculo sem variável e um cálculo com variáveis. Vamos lá. O que é VAR? VAR, né? Não é VAR lá do árbitro de vídeo, lá do futebol, mas variável que realiza cálculos dentro do Power BI. Então, variáveis são partes. Vamos colocar aqui para ficar claro. Partes de um cálculo. Como assim partes de um cálculo? Imagina a situação em que você precisa ver a diferença de porcentagem, então, a diferença de porcentagem de um ano versus outro ano. Então, a gente quer ver a diferença de porcentagem de ano a ano. Então, nós temos, por exemplo, o ano 1, e aí o ano 1 lá teve um resultado de 10. Exemplo aqui. E ó, a gente vai fazer isso aqui para que a gente possa chegar no Power BI com clareza. Se você entender isso aqui, lá no Power BI vai ficar bem mais fácil de você entender a dinâmica do porquê variável. A gente precisa entender, então, que variáveis são partes de um cálculo e nós vamos passar por essas partes aqui de forma bem rápida aqui na teoria e depois vamos para o Power BI para entender como que isso funciona lá dentro. Então, seguindo aqui o exemplo, a gente quer verificar essa diferença de ano a ano e o que compõe as partes desse cálculo é que a gente precisa primeiro, então, para chegar a esse resultado em porcentagem, é saber a diferença entre os anos, certo? Para fazer uma conta de porcentagem, a gente precisa, nessa situação, entender qual que é a diferença de resultados de um ano em relação ao outro ano. Então, por exemplo, o ano 1 teve um resultado de 10. O ano 2 teve um resultado, por exemplo, de 7. Então, aqui, a primeira situação é que nós temos aqui a primeira parte do cálculo. A primeira parte do cálculo que a gente precisa é encontrar essa diferença. E isso é a primeira variável. Então, por exemplo, var 1. A variável 1 aqui seria igual a 10 menos 7. Então, nós teríamos aqui um resultado, vou colocar aqui descrito, resultado igual a... Ou melhor, na verdade não precisa isso aqui, né? Vamos colocar aqui ao lado mesmo. Isso aqui é igual a 3, certo? Essa é a variável 1. Nós temos um resultado igual a 3 aqui. Essa é a primeira parte do cálculo. Só que agora a gente precisa da sequência e entender, então, a segunda parte do cálculo, que é a divisão que precisa ser feita. Por exemplo, nós poderíamos colocar aqui como variável 2. Nós já temos, então, o resultado dessa diferença. E a variável 2 seria o quê? A variável 2 seria o resultado, que é a diferença, dividido pelo ano. Então, olha lá, nós queremos aqui o resultado, que é 3, dividido pelo ano 2. Vamos colocar aqui, né, para ficar claro. Ano 2. E o resultado que nós teríamos, então, aqui dessa diferença seria quanto? Entenda que não é 30%, né? Não é esse o resultado, porque o que nós queremos aqui é saber, por exemplo, quanto nós fomos melhor no ano 1 em relação ao ano 2. E esse valor não é 30%, tá?
Então, vamos fazer na calculadora até para deixar isso aqui claro, mas olha lá, olha lá. Vamos fazer aqui, então, que nós teríamos um resultado de 3 dividido por 7. Esse resultado, então, seria de 0,42. Então, se a gente passasse isso aqui para porcentagem, né, vezes 100, nós teríamos um resultado aqui de 42,857. Então, 42,857. Esse seria o nosso resultado em porcentagem. Então, nós temos aqui as partes do cálculo. var1 e var2. Isso são as variáveis. É ir por partes do cálculo para chegar ao resultado. E agora nós vamos no Power BI entender o porquê que você deve utilizar isso daqui. O jeito mais utilizado, nós vamos ver primeiramente o jeito que é mais utilizado e que é o jeito incorreto. Como que as pessoas costumam fazer para chegar a um resultado como esse aqui? Vamos lá para o Power BI. Veja só. Vamos aqui para o Power BI. E o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui, então, uma tabelinha. Ó, tem aqui uma tabelinha calendário, uma tabela com medidas e uma tabela aqui com vendas. Tem aqui o número de vendas. Até tem um filtro aqui. Deixa eu tirar este filtro. Limpar filtro. Então tá lá, tabela de vendas. E o que nós queremos primeiramente? Nós temos que ter então a soma desse volume de vendas. Nós vamos seguir o mesmo exemplo. Queremos então saber a diferença do resultado de um ano em relação ao outro ano. Esse é o cálculo que nós vamos realizar e aí nós vamos utilizar aqui variáveis para entender o problema, o erro, mapear os erros e entender isso por partes. Primeira coisa, então, para ficar claro, como que costuma se fazer isso? As pessoas costumam ir até separando por medidas, né? Então, vamos entender aqui. Ó. Primeira medida eu já tenho até criado aqui. O que é essa primeira medida? Essa primeira medida, ela está fazendo a soma da quantidade do pedido. O que é a quantidade do pedido? É a quantidade que foi vendida, que está na nossa tabela de vendas. Ok, temos uma tabelinha aqui de vendas e aqui é a soma da quantidade. Essa soma da quantidade está aqui. Beleza. Agora nós temos que ter uma medida que nos traz a informação da quantidade de vendas do ano anterior. Quantidade de vendas do ano anterior. Como que a gente pode fazer isso? E aí, olha lá, como que normalmente costuma se fazer? Nova medida. E vamos então achar essa informação, né? Achar essa informação da quantidade de vendas do ano anterior. Então, olha lá. Igual a QTE, né? Vamos colocar aqui QTE, que é de quantidade, ano anterior. E como que a gente pode... não vou focar tanto aqui nessa DAX que eu vou utilizar, porque a intenção é que nós olhamos... de forma objetiva para variáveis para deixar claro sobre variáveis. Mas como que isso poderia ser feito? Calculate. O que a Calculate faz? Nós vamos calcular aqui a quantidade de vendas apenas do ano anterior. Então, nós teríamos aqui a QTE, né, que é uma medida que a gente já tem, que está somando aqui a quantidade de vendas, que é essa medida. E nós iríamos, então, filtrar apenas as informações de vendas do ano anterior. Como que a gente poderia fazer isso? Através da Sum Period Last Year, que é esta DAX aqui. O que ela faz? Ela calcula, ela traz um conjunto de datas do ano anterior em relação ao filtro que você está. Então, nesse caso, ela é apenas um argumento simples, que é uma coluna com as datas. A coluna com as datas da minha tabela calendário. Então, aqui, tabela calendário, selecionei a coluna de datas, fechei parênteses, Enter, e vamos ver se essa informação aqui tá correta, para que fique claro. Coloquei aqui a medida, e tenho aqui, por exemplo, no dia 1/1 de 2020, 29, no dia 2/1 de 2020, a quantidade do ano anterior, 29. O que é esse número aqui? Esse número aqui é a quantidade que foi vendida lá em 2/1 de 2019. A mesma coisa para o dia 1. Então, ela vai sempre mudando ano a ano.
Vou voltar aqui o filtro ó, da data que eu tenho aqui e olha lá. Veja aqui, ó, dia 1/1 de 2019, 29, então tá lá um ano, depois ela trouxe aqui na lateral, ó, dia 1/1 de 2020, 29. No dia 2/1 de 2020, 29. Tá aqui a informação. Vamos lá ver se no dia 2/1 de 2019 é esse o resultado. Olha lá, dia 2/1 de 2019 é esse o resultado. 13 no dia 3/1 e vai estar aqui 13 no dia 3/1. Então, ok, essa primeira parte do cálculo está correta. O que a gente precisa fazer agora é pegar essas diferenças, né? A gente precisa pegar essas diferenças e realizar esse cálculo. Aí o que normalmente, né, continuaria se fazendo então para chegar a esse resultado? Seria criar outra DAX. Então, olha lá, nova medida. Vamos criar outra DAX então para ter essa porcentagem, correto? Vamos lá, vamos ver como que vai ficar isso aqui. Ó, vamos colocar aqui então, percentil. Vou colocar aqui, ó, y versus y, que é ano versus ano, né? E esse resultado aqui, então, seria, por exemplo, a divide. O que a divide faz, né? Nós vamos dividir o resultado de um ano em relação à diferença do resultado do outro ano. Então, como que seria feito? Nós teríamos aqui a DAX que nós já temos, que é a quantidade total de vendas. Nós estamos pegando essa quantidade total de vendas aqui e vamos, então, diminuir do ano anterior. Então, QT ano anterior, que está aqui. E vou fechar um parênteses aqui para não ter risco disso aqui dar erro. Nós fizemos então a primeira parte do cálculo aqui, nós fizemos essa diminuição, esse menos esse. E agora nós então iríamos dividir por esse valor aqui. Ó. Então, olha lá, como que faríamos isso? Puxaríamos novamente aqui a QTE ano anterior. Fecha parênteses, Enter. E agora a gente precisa dizer para o Power BI que isso aqui é porcentagem. Então, olha lá. Percentil. Vamos colocar essa medida aqui na nossa tabelinha para deixar isso aqui claro. Vamos até olhar para um ano só aqui para que não tenha, para que fique mais objetivo, né? E a gente não venha a prestar atenção no que não faz sentido. Vamos filtrar aqui apenas um ano de informação. Então, beleza. E vamos colocar aqui esta medida. Ó. Então, olha lá. O resultado é que nós fomos, no ano anterior, nós tivemos um resultado no ano anterior 22% a mais de venda. Ou seja, no ano atual nós tivemos menos 22% de venda. Nosso resultado no ano atual foi pior em relação ao ano anterior. Como que a gente tem outra opção de se fazer esse cálculo? Sim, tem outra opção. Como que é outra opção? Você deve até estar pensando, tu foi fazendo aí por medidas, pode fazer isso tudo dentro de uma medida só. Veja qual que é o problema disso. Vamos fazer isso? Dá para fazer? Dá. Como que seria feito? Nós teríamos que pegar, então, por exemplo, aqui, nessa aqui, anos versus ano, que está com o resultado, vamos ver o que vai acontecer se nós fizéssemos direto para evitar esse cálculo aqui. Como que isso seria feito? Vou até copiar isso daqui, ó, para facilitar. O cálculo que eu vou fazer esse cálculo lá dentro da medida. Então, como que isso seria feito? Vamos lá. Primeira coisa que está sendo feito aqui, divide da quantidade total menos calculate da quantidade total do ano anterior. Então, o que está sendo feito? Eu tenho a quantidade total menos a calculate, que é... O que a calculate está fazendo? Está pegando o resultado do ano anterior, que é esse cálculo aqui.
e então dividir isso aqui, vou apagar aqui, ó. E então dividir esse resultado, terminou a calculate, vou fazer agora, isso aqui tudo é só o numerador da divide. O que seria a segunda parte do cálculo, então? Novamente colocar esse resultado aqui. Vamos colocar aqui? Olha lá. Então, o que eu estou fazendo? Eu tenho a quantidade total, eu diminuí aqui o total do ano anterior, então eu tenho aqui a sobra do cálculo, e aí eu fiz menos o ano anterior novamente. Então, o resultado, veja que o resultado aqui, ele vai ser o mesmo. Olha lá. Enter. E vamos ver. E deu erro. Por que deu erro? Fiz alguma coisa errada. Peraí. Feche parênteses aqui. Fecha aquele parênteses. Fecha aquele. Calculate. Esse aqui é dali. Não, esse parênteses aqui não tem que ter. Esse parênteses fecha aqui, ó. Achei, acho que achei o erro. Aqui fecha. Não, não que não. É aqui, ó. Tá faltando um parênteses. Fechou? Agora sim. Tinha um parênteses errado. Olha lá. Veja que o resultado é o mesmo. O resultado é o mesmo. Só que aqui começa a surgir o primeiro problema. O que é o primeiro? O que é o problema que tem aqui? Um deles é... Isso aqui vai incomodar. Como assim vai incomodar? Ah, então me incomoda ver isso? Que parada é essa? Olha só. Já teve alguma situação em que você fez um cálculo e aí depois você, por algum motivo, te questionaram algo e tu foi voltar no cálculo e você ficou... Putz, grilo. O que foi feito aqui, cara? Aí você vai, de certa forma, até ter dificuldade, né? Nossa, o que foi feito aqui? Aí você tem que ir lá, olhar item por item, entender o que foi feito lá na época. Muitas vezes, se você pegar esse projeto e passar para outra pessoa, a pessoa vai ter o mesmo nível de dificuldade. Nossa, o que ele está querendo dizer com esse cálculo aqui? Então, aqui, funciona? Funciona. Só que você tem um problema de legibilidade dos seus cálculos. Legibilidade dos cálculos, cara. Primeira coisa, olha quantas vezes você, nesse caso está sendo repetido aqui o mesmo cálculo, 2 vezes. Esse é o segundo item, performance. Então vamos por parte aqui, ó. Como que isso deveria ser feito então? Por onde começar? Primeira parte do cálculo, como que poderia ser feito isso em variáveis? Olha lá. Vou deixar isso aqui que já está feito aqui e vou fazer isso tudo através de uma variável. Vou criar uma nova medida aqui, ó, e vou fazer todo esse cálculo através de variáveis. Você vai ver que vai ficar bem mais simples de entender. Talvez até você tenha ficado com dificuldade. Nossa, o que esse maluco fez nesse cálculo? Cara, você vai ver que agora, utilizando variável, vai ficar bem mais simples de entender. Olha lá. Percentile. Eu vou colocar aqui ano versus ano. Var. Vou deixar descrito aqui var. Então, olha lá. Primeira coisa que você tem que fazer, dê um Shift Enter aqui, ó, desbloqueie isso aqui para baixo, para facilitar a leitura. Primeira coisa, então, var. Escreve aqui var, dê um espaço, agora vem o primeiro item. O que é o primeiro item? A nomenclatura dessa variável. O que a gente precisa calcular primeiramente? Qual que é o primeiro item que a gente tem que calcular? Considerando que a gente já tem aqui o total de vendas. Então, a primeira coisa é a gente saber essa diferença. Que diferença? Essa diferença do total em relação ao ano anterior. Vamos fazer isso? Essa é a primeira parte do cálculo. Então, olha lá. QTE, ano anterior. Escrevi lá. E, ó, quando for descrever variável, tem que ser tudo junto, tá? Tudo junto e número de 0 a 9 é aceitável, só que você não pode iniciar a descrição com um número.
Se você iniciar a descrição com um número, você vai ter problema. Então, você poderia até colocar um número no meio. Aí, beleza. Mas se você iniciar ou terminar com um número, terminar até aceita. Você não pode iniciar a descrição de uma variável com um número. Dito isso, variável ano anterior. O que a gente precisa nessa variável ano anterior? É o cálculo que a gente já fez. Então, calculate. Eu preciso saber, através da medida que a gente já tem, que é a quantidade total, e o que eu quero é que ele me traga a informação do ano anterior. Então, para isso, vou utilizar Some Period Last Year, que é a DAX que vai calcular um resultado colocando as informações um ano para trás. Então, se nós temos um resultado de vendas nesse ano, ele vai calcular um ano para trás a partir de hoje. Então, olha lá. E ela só tem um argumento, né? Então, a gente precisa colocar aqui uma coluna de datas. Esse argumento que ela pede é a coluna de data. Então, a gente apenas seleciona aqui a coluna de data da nossa tabela. Fechei parênteses da Some Period Last Year e fechei da Calculate. Ok, a primeira variável está pronta. Está pronta. Primeira variável. Agora, como que a gente pode ver se esse resultado está atendendo ao que a gente precisa? A gente fez a primeira parte aqui, então lembrando, variáveis são partes de um cálculo. Nós fizemos aqui a primeira parte do cálculo. Vamos ver se esse resultado está acontecendo de forma correta? Então, como que a gente pode fazer para ver isso? Nós vamos utilizar aqui, ó, return. Return. Eu descrevi errado. O que o return faz? Ele vai retornar um resultado. Qual o resultado que a gente quer que retorne? A nossa variável. Então, a gente vai pegar o nome da variável aqui, ó, que é a variável quantidade, e vamos colocar ela aqui. Você pode tanto copiar e colar quanto digitar. Se você digitar, ele já vai aparecer aqui, ó. E aí, esse é o símbolo de uma variável, XY. Isso aqui é o símbolo de uma variável. Então, selecionei ela, dei Enter e vou colocar essa variável aqui. Isso aqui ainda está em número. Então, olha lá. Veja que o resultado está igual à quantidade do ano anterior. Porque, por enquanto, a gente só fez isso. A gente só calculou a diferença, então, que é o resultado do ano anterior. Então, veja, ela está funcionando de forma adequada. Ok. Agora, a segunda parte do cálculo. Qual que é a segunda parte do cálculo? Nós temos que realizar essa divisão. Que divisão? A divisão da quantidade total pela quantidade, diminuindo, né, da quantidade do ano anterior. Vamos lá. Por parte. Olha lá. var2. O que é a variável 2? É o percentile. Na verdade, não pode colocar percentile, né? Porque não aceita caractere específico aqui como nomenclatura da variável. Então, olha lá. Percentile. Vou colocar aqui um percentile. Ano. Vou colocar um Y aqui. Ano versus ano. Então, olha lá. Igual a divide. O que vai ser feito aqui agora? E aí, aqui que vem uma parada que você vai entender sobre performance. Veja só. Divide, nós queremos dividir a quantidade total. Nós queremos fazer a diferença primeiro, na verdade, não é dividir. Nós queremos fazer a diferença da quantidade total menos a quantidade do ano anterior. E aí, veja que agora a gente não vai refazer este cálculo aqui, ó, porque a gente já tem esse cálculo aqui pronto. Esse resultado aqui já está pronto aqui. O que a gente precisa fazer? Apenas informar para o Power BI aqui essa variável aqui, ó. Então, QTE está aqui. Então, a primeira parte do cálculo está pronto. Eu vou abrir um parênteses aqui, ó, para não ter risco disso aqui dar erro. Então, ó, separei por parênteses aqui, ó, a primeira parte dentro da divide. Estou diminuindo a quantidade total pelo ano anterior. E agora o que eu preciso fazer é realizar, então, essa divisão pela quantidade do ano anterior. Ó, coloquei aqui. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou fechar parênteses da divide, né? Fechei parênteses da divide. E, então, vou retornar aqui essa variável. Qual variável? Percentile, ano versus ano. Então, olha lá.
percentile, está aqui ela, ó. Selecionei ela, Enter, e agora vamos ver o resultado acontecendo aqui. Esse resultado que vai aparecer aqui precisa ser igual a esse aqui. Como assim? Não entendi nada. O resultado que vai aparecer aqui precisa ser igual a esse resultado que está aqui. Porém, aqui irá aparecer em número, a gente ainda precisa formatar. Então, olha lá. Fechei parênteses, Enter. Fechei parênteses não, né? Apenas selecionei Enter. Então, olha lá, por enquanto está zero. Vamos lá, vamos colocar isso aqui em porcentagem. E ele precisa dar o mesmo resultado. E olha lá, 22. Vamos colocar duas casas decimais e veja que o resultado é o mesmo. Tudo que a gente pode agora, por exemplo, tirar essas duas porcentagens que tem aqui, o resultado vai continuar o mesmo. Agora, o que você precisa entender e que é importante aqui? Não sei se você percebeu, mas uma coisa que está acontecendo aqui, que é uma das principais funções da variável, do var dentro de uma medida, é armazenar partes do cálculo. Como assim armazenar partes do cálculo? Olha só, na variável 1 aqui, ó, ela executou o cálculo, a variável fez isso, ela executou uma parte do cálculo e armazenou. Está armazenado isso na memória do Power BI. Se a gente quiser ver esse resultado, a gente, após o return, apenas coloca aqui o resultado. Como assim após o return? A gente faz as variáveis e depois retorna o resultado. A gente quer retornar, então, aqui o resultado da primeira variável. Veja que a gente tem duas variáveis. Então, olha lá, temos duas variáveis aqui, mas a gente quer, primeiro, apenas o resultado da primeira variável, que é essa aqui. A segunda variável é essa aqui. Dessa forma, a gente pode ver por partes uma variável. Na verdade, mais de uma variável, né? A gente pode ver por partes as variáveis que tem dentro de um cálculo. Então, olha lá. Vamos ver aqui o resultado acontecendo novamente da primeira variável. Então, olha lá. QT ano anterior, que é essa variável aqui, ó. Dei Enter. E ele vai trazer aqui o resultado. Como está em porcentagem, e esse aqui ele é numeral agora, né? Porque a primeira variável é numeral, ele apareceu dessa forma. Então, isso que é importante você entender é que variáveis armazenam um resultado e quando você utiliza o return, né, dentro dessa nomenclatura da medida, então ele traz o resultado. Ok? Isso é uma das funções do var. Do var do Power BI da medida, né? Não é do var lá do futebol, não. E outra coisa que é legal de se entender aqui é que você... Deixa eu voltar aqui, né, para o percentual ano versus ano, para a gente ficar com o valor correto. E olha lá. O que é legal de se entender aqui? A seguinte situação. Nós podemos e devemos utilizar variáveis para ter, isso é o que eu tinha falado anteriormente, para ter clareza do cálculo. Porque se a gente cometer um erro aqui nessa situação, veja só, se a gente cometer um erro aqui, ó, vou copiar isso aqui, vou colocar aqui dentro dessa mesma medida para a gente poder comparar isso de forma mais fácil. E eu vou aqui comentar isso aqui. Então, olha lá. Quando você comenta assim, ó, coloca dois tracinhos, o Power BI não vai considerar isso aqui. Então, olha lá. Veja quais são as coisas que são importantes aqui quando a gente utiliza a variável. A primeira, nós podemos executar o cálculo por partes. Essa é uma parte legal, porque isso facilita para você ir vendo o resultado acontecendo por partes. Primeiro você diminui, depois você calcula o período, depois você divide um período pelo outro. Isso é o legal de se utilizar variáveis. E se você comete um erro nesse formato de variável, fica mais fácil de você entender. Por que fica mais fácil? Porque você pode simplesmente olhar a primeira parte do cálculo se está correta.
Você pega a nomenclatura dessa variável, coloca aqui e vê esse resultado acontecendo. Se esse resultado está acontecendo, você olha a segunda variável. Segunda variável, está acontecendo o resultado? Está acontecendo. Ah, legal. Então, tá ok. Mas agora, olha nessa situação, se você comete um erro. Imagina que você faz aqui essa medida, você desenvolve essa medida aqui, e o resultado está errado. Onde que está o erro? Nesse formato, sem a utilização de variável, fica bem mais difícil de entender onde está o erro. Por quê? Porque você não sabe nesse modelo aqui, por exemplo, se o resultado está vindo errado quando você está diminuindo uma medida pela outra, você está diminuindo um ano pelo outro, ou se o resultado está errado se o resultado está errado quando você está comparando, por exemplo, um ano dividindo pelo resultado do outro ano. Utilizando isso em variáveis, fica bem mais fácil de entender onde que está esse erro. Simplesmente trocando a nomenclatura aqui da medida, né, da variável no retorno. Legal, agora o que acontece, né? A gente percebeu que funciona tanto de uma forma quanto de outra. Só que veja só, tem mais uma coisa importante que eu falei bem por cima anteriormente, que é em relação à performance. Veja que aqui nós estamos utilizando a calculation só uma vez. Nós fizemos aqui a medida, nós estamos utilizando a calculate aqui apenas uma vez. E aqui, na segunda variável, apenas a gente trouxe essa nomenclatura. A gente trouxe a nomenclatura aqui, apesar de trazer duas vezes a nomenclatura, a gente só realizou o cálculo uma vez. Então, ou seja, aqui nessa medida, aqui na variável 1, a gente executou o cálculo uma vez, então executou o cálculo, isso foi para a memória do Power BI. Depois a gente só apresentou esse resultado nas demais variáveis, que é a segunda variável que nós temos aqui. E como que isso afeta em performance para o caso que nós temos aqui? A situação é a seguinte, veja que é diferente. Nós realizamos um cálculo de forma repetida por duas vezes. Ó. Nós estamos usando aqui a calculate, realizamos o cálculo para saber qual é o valor do ano anterior e novamente realizamos o cálculo aqui para saber o valor do ano anterior. Então veja que nós estamos fazendo de forma desnecessária por duas vezes um cálculo, nesse caso aqui. Por isso, tratando agora de performance, falando de performance, por isso a importância de se utilizar variáveis para que você possa realizar um cálculo apenas uma vez. Como assim realizar o cálculo apenas uma vez? Por exemplo, você diminui o valor de um ano em relação ao outro ano. E aí você pode reutilizar apenas o nome dessa medida que você criou no restante dos cálculos. Diferente da situação que está aqui. Na situação que você não utiliza a variável, você precisa fazer a diferença entre um ano e outro a todo momento que você precisa. E não utilizar apenas o nome da medida. Então, entendemos aqui essas duas diferenças. E ó, a gente pode, por exemplo, até fechar aqui, deixar isso aqui, que não vai causar problema nenhum, porque está comentado. Mas como não vamos utilizar, vamos aqui apagar isso aqui. Enter. Veja que as outras medidas, a gente não vai utilizar essas outras medidas. Então, ó, nós evitaríamos aqui, através da variável, essas duas medidas. Ó. Essa medida aqui, ela pode ser evitada. Vamos excluir. E vamos excluir também a medida de um ano em relação ao outro, que é essa de porcentagem aqui. Né? Então, aqui nós evitamos uma medida utilizando a variável. Utilizando variáveis, nós evitamos a utilização de uma medida e evitamos a utilização de DAXs desnecessárias dentro de cálculo, como nesse caso aqui. Então, por esse vídeo, a gente viu a importância de se utilizar a DAX Divide. A gente viu como você pode utilizar a DAX Divide para entender onde estão os erros na sua medida, na situação em que você olha as partes do cálculo, vai realizando por partes esse cálculo. Você pega
apenas uma parte da variável, né? Pega a primeira variável, coloca isso para ser visto no dashboard, vê se esse resultado está correto, e aí então você pega a segunda variável, por exemplo, coloca isso dentro do dashboard para ver se o resultado está correto, e então se você dessa forma consegue encontrar o erro de forma mais fácil. Além disso, falamos de performance, por que é importante você utilizar variáveis, vimos coisas importantes aí. E além disso, uma última situação nesse caso aqui, se não quiséssemos utilizar essa segunda variável, a gente nem precisaria. Por que não precisaria? Veja só, a gente pode colocar direto aqui essa variável aqui. Como assim, direto aqui, essa variável aqui, não entendi nada. Olha só, a gente pode pegar isso aqui, vou dar um Ctrl C aqui, vou colocar isso aqui abaixo do return, vou apagar isso aqui, vou tirar esse variável daqui com essa nomenclatura e vou apagar isso aqui. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou trocando a variável direto pelo resultado. Estou apenas trocando. Em vez de colocar duas variáveis, eu vou colocar direto no resultado. Tem que apagar essa igualdade aqui. Então, o que eu fiz? Vou apagar essa variável aqui. E, em vez de ter a segunda variável, eu vou executar o cálculo direto no resultado. Então, dei Enter. Veja que o resultado vai continuar o mesmo. E, dessa forma, eu estou utilizando até uma variável a menos. Dá diferença utilizar uma variável a menos aqui dentro, ao invés de pegar o nome da variável e colocar abaixo do return? Eu acho que não, mas é achismo, tá? Eu não tenho... até o momento não vi, não li e não percebi nada assim, de diferença em performance se utilizar uma variável aqui e trazer apenas a nomenclatura dessa variável abaixo do return. Nós vimos, então, itens importantes, coisas que você pode utilizar em cálculos para desenvolver os seus dashboards. Na situação de variáveis, você vai utilizar isso. É importante até para que você entenda que quando você estiver com um celular querendo avaliar seus relatórios apenas através do celular, você possa clicar em qualquer lugar na sua tela e isso vai facilitar para que você veja os resultados mais rápido, né? Não seja aquele relatório que você clica lá e ele demora para calcular, enfim. Isso é o motivo da importância de se utilizar variáveis em medidas para que você possa acessar 10 relatórios em 30 segundos. Quando falamos em 10 relatórios em 30 segundos, nós temos um pilar importante que é de performance, ou seja, de acessar as informações de forma ágil, de forma rápida. E por isso os seus cálculos precisam ser executados de forma correta. Por este episódio é isso. Nos vemos em um próximo episódio. Tchau, tchau.